Olá, meu nome é Rafael Irerê, eu sou fotógrafo e professor. Esse é o segundo vídeo de conceitos introdutórios sobre comunicação digital. Eu estou fazendo uma breve revisão sobre alguns livros e textos acadêmicos para traçar uma sugestão de sequência de estudos. Esse vídeo é baseado no artigo Ciberespaço e Tecnologias Móveis de André Lemos. Eu vou deixar o link na descrição, assim como os outros livros que vou citar ao longo do vídeo. Porque esse é um daqueles textos que dialoga com conceitos de outros autores e espero que você os conheça antes de começar a ler. Ciberespaço é um termo criado por William Gibson em 1984 para seu livro Neuromancer. E nesse livro de ficção, que é muito bom por sinal, o ciberespaço são as redes digitais. E essas redes são usadas como campo de batalha entre multinacionais, é um lugar dos conflitos mundiais e é o novo lugar da cultura e da economia. Ele dá uma ideia de fortalezas informacionais secretas, oceanos de dados e outras paisagens que são muito mais do que metáforas. Essas representações digitais podem ser acessadas por uma representação da pessoa na forma de um avatar. E o cara pensou isso em 1984. Na época a internet era usada basicamente por faculdades. Ninguém tinha internet em casa, somente os laboratórios de pesquisa. Mas o conceito de ciberespaço mais usado nas ciências humanas é o de Pierre Levy no livro Cibercultura, que ele define como o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores. O ciberespaço é a interface dos dispositivos para criação, comunicação e suporte da memória, e os coloca em sinergia, por isso é hipertextual e virtual, ou seja, permite uma complexidade extensa de variantes de compreensão e de sentidos. O ciberespaço não é uma infraestrutura técnica particular de telecomunicação, mas uma certa forma de usar as infraestruturas existentes, por mais imperfeitas e disparatadas que sejam, e visa um tipo particular de relação entre pessoas. Uma comunicação baseada na internet não depende nem do tempo nem do lugar. Os lugares e os tempos se misturam. Por conta disso, o ciberespaço é desterritorializado e destemporalizado. David Harvey, no livro A Condição Pós-Moderna, fala que o espaço e tempo são categorias básicas da existência humana, mas que possuem sentidos diversos. Esses sentidos sofreram um impacto muito grande quando começou a modernização do mundo, principalmente com as revoluções de 1848, a chamada Primavera dos Povos, e com a Primeira Guerra Mundial em 1914. Nesses períodos, houveram mudanças de sentido, de tempo, de espaço, devido tanto a alterações na organização social, quanto pelo avanço da tecnologia, que gera um novo sistema de produção. O próximo ponto de mudança vai acontecer a partir dos anos 60, com as rupturas nas relações sociais, com impacto na política, na economia e na cultura, afetando as percepções e certezas da época. As relações sociais foram impactadas pela compressão do tempo e espaço e sofreram o que Anthony Giddens chama de deslocamento no seu livro As Consequências da Modernidade. As relações sociais se deslocaram porque saíram dos contextos locais de interação e foram reestruturadas através de extensões indefinidas de tempo e de lugar. Para Giddens, dois tipos de mecanismos estão envolvidos intrinsecamente no desenvolvimento das instituições sociais modernas. O primeiro é a criação de fichas simbólicas como meio de intercâmbio, representações de dinheiro ou o equivalente a isso. As curtidas, visualizações, compartilhamento de publicações são, de certa maneira, exemplos dessas fichas simbólicas. O segundo mecanismo é o estabelecimento de sistemas peritos, seja pela tecnologia ou pela competência profissional. Eles organizam grandes áreas dos ambientes materiais e sociais que vivemos hoje. Aqui podemos dizer que aplicativos como Uber, WhatsApp e Instagram são exemplos desses sistemas peritos. Tanto as fichas simbólicas quanto os sistemas peritos removem as relações sociais da sua relação com tempo e espaço. Ou seja, para Harvey e para Giddens, as relações sociais sofreram com a mudança da percepção do que é espaço e tempo. Se a noção de território fica mais fluida, se a noção de sequência de tempo fica menos linear, há um impacto na administração do saber e na aplicação do poder. Michel Foucault, em sua Arqueologia do Saber, e em vários outros livros também, demonstra que as relações sociais são relações de poder, e de certa forma dependentes de um espaço e de um tempo para exercer a disciplina de corpos e o controle da sociedade. Cada rede social, cada blog, cada site pode ser encarado como administrações diferentes de poder. Facebook, Instagram, TikTok exercem micropoderes diferentes e exigem
que as pessoas se comportem de maneira específica em cada uma delas. Isso causa um impacto na relação de poder fora do ciberespaço. Podemos entender isso do que alguns chamam de política de cancelamento na internet como uma relação de poder. Uma relação que não está presa a limites geográficos ou temporais, ou seja, sofreu com a compressão do espaço-tempo. Uma empresa ou artista podem sofrer impactos financeiros em várias partes do globo de maneira simultânea. Assim como movimentos sociais podem ir crescendo e se espalhando por um ou vários países, como uma espécie de sequência temporal. Então, as fichas simbólicas são formas de relação de poder, e os sistemas peritos são onde essas relações se expressam, e esse lugar está deslocado no tempo e no espaço. Eu uso um conceito na minha dissertação de mestrado, de que o mundo é o lugar onde historicamente as ações, usos e costumes vêm e vão. São reconfigurados e reconfiguram o mundo de volta. Esse conceito é baseado em Martin Heidegger, principalmente nos livros O Ser e o Tempo. Para ele, a definição de pessoa em si passa necessariamente pela relação com o local que habita, pois só se reconhece enquanto consciência, devido à sua relação com outras pessoas nesse lugar. Se o lugar que cada pessoa habita também é permeado pelo ciberespaço, reconhecer-se como consciência passa por uma mistura da vivência no espaço físico e no ciberespaço. Assim, cada pessoa usa os meios técnicos e simbólicos para reconfigurar seu habitat, construindo uma espécie de novo território, ou melhor, de um novo espaço. Para diferenciar território de espaço, eu uso outro conceito que também usei na minha dissertação de mestrado, o de Milton Santos no livro Brasil, Território e Sociedade no Limiar do Século XXI. Ele diz que território é o nome político de um país, são as formas definidas pelo Estado e construídas pela sociedade, com configurações técnicas diferentes de acordo com as épocas históricas, fazendo com que o território seja revelador de diferenças das condições de vida da população. Mas o território em si não pode ser estudado porque não são nomes políticos ou formas que revelam essas diferenças. Devemos estudar como a sociedade age a partir e dentro desses limites, ou seja, o que importa é o uso do território. E esse uso é o que cria espaço. O espaço criado costuma ter vários usos e, mais uma vez, demonstram as relações de poder. Quem pode agir, como pode agir e por que age. Desse ponto de vista, o uso do ciberespaço importa mais do que seus limites, se é que existem. O que cada pessoa ou empresa faz no Facebook, Instagram ou em outra rede qualquer, como que cada um de nós usa aplicativos como iFood, Uber, WhatsApp, isso produz o ciberespaço. Por sua vez, o uso do ciberespaço produz impacto no uso do espaço físico, porque causam desterritorialização e reterritorialização potencialmente diferentes dos limites físicos do território. Parece confuso, mas nem é. Vamos lá. Se não é necessário mais ir a uma loja para comprar um produto, estamos rompendo os limites físicos, ou seja, desterritorializando. Quando usamos um grupo de mensagens online ao mesmo tempo que estamos na balada, na sala de aula ou em uma reunião de família, estamos transformando os limites físicos e aproximando as pessoas, estamos reterritorializando. Se realizamos uma videochamada e reunimos a equipe de trabalho ou grupo de estudos, estamos, ao mesmo tempo, rompendo os limites físicos, porque não precisamos ou não podemos nos deslocar até essas pessoas, e estamos aproximando e transformando esse momento em uma espécie de território novo. Juntando esses conceitos todos até agora, o uso de dispositivos móveis altera a dinâmica das cidades por mudar o entendimento de espaço e tempo. Assim, cria uma nova forma de configuração social e de relação de poder, porque muda o jeito como as pessoas tomam consciência de si mesmas e como interagem com o lugar que habitam e como convivem com as pessoas. Agora, voltando ao texto do André Lemos. Todo espaço físico ou simbólico, apropriado por forças políticas, econômicas, culturais ou subjetivas, se transforma em território. Nas civilizações pré-modernas, o território físico é lugar de controle, e delimitar o território significa controlar as condições materiais de existência. Processos como a linguagem, a arte e a religião são processos de construção de sentido e por isso são virtualidades e por isso são desterritorializantes. Na sociedade industrial, a expansão pela navegação amplia os limites e controles, mas processos como as mídias de massa, as revoluções sociais e a diluição das fronteiras culturais levam à compressão do espaço-tempo e do desencaixe. Na sociedade pós-industrial,
agravam-se as crises de fronteiras e, consequentemente, o controle dos territórios, sejam eles físicos, econômicos, informacionais, culturais ou até simbólicos. A sensação é de uma desterritorialização generalizada. Surgem claramente problemas com os limites, principalmente os limites do Estado, do corpo e da identidade. A desterritorialização informacional afeta a política, a economia, os vínculos identitários, o corpo e a arte. A internet permite a desterritorialização nos aspectos políticos devido a ações e envolvimentos além de fronteiras. Nos aspectos econômicos, modificando a circulação financeira mundial. Nos aspectos culturais, incentivando o consumo de bens simbólicos mundiais. E nos aspectos subjetivos, porque as pessoas podem receber influências globais na sua formação. Estamos então imersos em uma maior flexibilidade social, uma organização mais fluida, com papéis menos rígidos e lugares sociais intercambiáveis. Em contrapartida, o uso das tecnologias móveis no ciberespaço pode agir como ferramenta de territorialização, por instituírem formas de controle através de uma justaposição do espaço físico e do ciberespaço. As tecnologias móveis criam territorializações e controles informacionais. Assim, as cidades estão se transformando em ambientes generalizados de acesso, o que faz com que os espaços físicos conectados passem a ser indiferenciados. No texto do André Lemos, você vai poder acompanhar alguns exemplos dessas desterritorializações e de algumas reterritorializações. Então, resumindo, o ciberespaço é o lugar que criamos com o uso das tecnologias conectadas. Ao justapor o uso do espaço físico com o uso do espaço digital, a gente reconfigura as noções de distância, de lugar e de tempo. E a consequência disso é que a gente muda a forma de se comunicar. E aí a gente muda as relações de poder, de controle, de liberdade e de fuga. Bom, é isso. Se quiserem comentar, por favor, façam. Eu vou respondendo conforme conseguir. Eu quero dar um aviso. Esses 2 vídeos foram conceitos básicos e gerais. E para os próximos vídeos eu vou dividir playlists de estudo em 3 eixos: memória, semiologia e publicidade. Essa informação vai ficar no título, na descrição e eu vou avisar no começo de cada vídeo. Até lá!